maior qualidade de Paulo foi essa, amar. Amar irrestritamente. De amar não só as pessoas que o cercavam, mas amar o ser humano. Paulo amava a vida. Paulo dizia, tem dois sentimentos antagônicos que são emoções éticas e são as emoções que nos impulsionam para as ações éticas, que é a raiva e o amor. Quando Paulo fala na denúncia e no anúncio depois, na obra dele, a denúncia é esse, eu só posso denunciar o povo oprimido, sendo vilipendiado, explorado, roubado, se eu tiver raiva, mas eu não fico na raiva. Outra qualidade em Paulo era que ele dizia, eu amo a minha inconclusão. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, nós vamos construindo isso diante dos sonhos que podemos ter. Ninguém mais subverteu a pedagogia, a educação, não é, como Paulo Freire. Paulo Freire, para mim, foi um cara muito especial, tremendo, né? Quando eu vejo alguma coisa de Paulo Freire, qualquer um vídeo dele, um filme, um livro, tipo assim, acho que me emociona realmente, assim, eu me emociono porque a educação que ele passou, assim, o método que ele elaborou de educação é tremendo, tipo assim, sensacional. A ideia que ele teve de transformar, de libertar, que infelizmente não é adotada, mas dá aquela esperança de lutar, aquela esperança de falar, gente, é possível, vamos lá que é possível. Eu acho que Paulo Freire, ele se atualiza na memória que nós temos dele e que é fundada no círculo de cultura. No momento onde ele dá a palavra ao povo, eu acho que isso é muito raro na história do Brasil, que o povo seja reconhecido na sua criatividade, na sua capacidade de produzir conhecimento, de criar beleza e experienciar seus valores. E fazia com que as pessoas, percebessem que a aprendizagem de ler e escrever, ela é uma concretização de um ato que já acontece internamente. As pessoas leem o mundo. A primeira leitura realmente é a do mundo. Isso é frase do Paulo Freire. E depois ele diz, mais adiante, uma frase muito bonita, que aprendemos um com os outros, mediados pelo mundo. Então a gente vê aí que tem a questão da intercomunicação entre as pessoas, para produzirem conhecimento, para se conhecerem também, mas ao mesmo tempo tem um mundo nesse diálogo. Paulo Freire foi um homem da luta, né? Educador. Nós trabalhamos com educadores e aí a gente segue um pouquinho das orientações de Paulo Freire, né? Que é trabalhar a partir da realidade das pessoas, você tentar alfabetizá-la, né? Pela necessidade dela de saber escrever as coisas que estão ao redor da sua casa, do seu trabalho, da sua vida cotidiana, contar quanto vai custar cada alface, o tamanho do seu lote, o que vamos plantar no lote. Acho que é isso que o Paulo Freire deixa muito forte para a gente, né? É trabalhar a realidade do povo e não simplesmente você ir lá e ensinar palavras que as pessoas talvez nem usem ou nem entendam exatamente o que significa a palavra, né? Paulo Freire no Brasil, ele é uma direção na educação, né? Ele é um respaldo para os professores. Ele vai ficar na nossa história para sempre. Paulo me convidou para ir assistir o final do trabalho de 40 horas com uma turma de adultos. Ele disse, eu chamei para que tu viesse, porque é um ato poético, Vitor Weisberg. Como os fonemas ligados à vida cotidiana de cada um desses camponeses podem produzir a luz da consciência. Ele colocou a palavra tijolo, aí ele fez os fonemas. Ta, te, ti, totu, já, jeji, joju, lá, lê, li, lolu. Era a última aula de 40 horas. Aí ele chamou uma mulher que teria seus 50 anos por aí. Ela levantou-se, foi no quadro negro. Tu já lê. Houve muito choro, emoção, um abraço. Eu me lembro que
nós já cansados de nunca ter o nosso pai, né? Ou seja, ele trabalhava o dia inteiro e nos fins de semana ele escrevia a Pedagogia do Oprimido. Certo dia a gente foi no escritório dele e disse: olha pai, assim não dá, você está trabalhando a semana inteira e no fim de semana você trabalha, como é possível uma coisa dessa, né? Ele disse: tá certo, então de agora em diante, todos os sábados a gente vai sair junto, né? E aí foi uma maravilha, né? A gente saía junto, passeávamos pela cidade, íamos ao cinema, almoçávamos juntos, né? Nos dávamos as mãos, né? Paulo Freire era carinhoso, ele era uma pessoa muito doce, muito afetiva. Eu sou suíço, lá eu não conheci Paulo Freire não, ele viveu em Genebra, né? E de lá ele desenvolveu um trabalho de alfabetização na África. A relação com o Paulo Freire eu acho que tem tudo a ver, ele convida as pessoas para ser sujeito da história. A gente sempre tem um pouco essa ideia que a educação ela é desligada à política, é uma coisa completamente neutra, né? A gente entende que a verdade realmente não é. Uma lembrança muito forte da imagem dele como secretário é de que ele visitava muito as escolas, junto comigo, e ele tinha uma verdadeira alegria de conversar com as crianças, com os professores, e cada visita dele a uma escola era uma verdadeira festa. De repente, quando eu li Pedagogia do Oprimido, eu entendi que é possível ter uma escola diferente daquilo que eu tive, né? O Paulo Freire nos ensinou isso na prática, é isso que a gente acredita, né? É isso que nós estamos fazendo aqui. Quando eu penso em Paulo Freire, eu penso na questão do sonho, mas sempre esse sonho freiano, sonho com o pé no chão, sem se desvincular da realidade. E penso em toda essa beleza que é ensinar a ler e a escrever a partir da aprendizagem com as pessoas, porque eu vejo que a alfabetização é um processo histórico-cultural mesmo, onde a gente, para poder lograr ensinar a ler e a escrever, precisa aprender a ler e a escrever como as pessoas leem e escrevem o seu mundo. Aí, a partir dessa relação de aprender com eles, é que nós podemos intervir no processo e ensinar, mediado, claro, pela leitura e a escrita o tempo todo, pelo texto e o contexto e a prática social. O pensamento de Paulo Freire ele vai atingindo um mundo muito além da educação, passa pelas ciências em geral e atinge desde a universidade, os setores mais acadêmicos, até os setores mais populares, que é a origem do pensamento de Paulo Freire. Tem o Instituto Paulo Freire em Portugal, na Espanha, tem o Instituto Paulo Freire em Los Angeles, na Índia, em Israel, na Coreia, dando continuidade à história de Paulo Freire, que também é a nossa história. Paulo Freire, eu acho que é uma pessoa muito amorosa, estudou assim muito pensando na humanidade, né? O que eu achei mais importante foi ele querer ensinar as pessoas já de idade. Não conseguiu aprender quando era novo, e depois de velho aprende, é bom, né? E ver as pessoas ficar tão felizes, e é bom quando a gente sabe uma leiturinha. A educação é fundamental, né, para todos nós, que ou quem sabe muito ou quem sabe pouco, que a gente nunca sabe tudo, né? Sempre está aprendendo alguma coisa, até os próprios professores aprende com os analfabetos que não sabem de nada, aprende muita coisa com eles, né? Porque se eu não sei ler, mas eu sei mexer na terra, eu sei plantar, eu sei dirigir um trator, tem professores que não sabem também isso, né? Então, isso aí. Acho que ele é muito mais um mestre do aprender do que um mestre do ensinar, né? Ele nos ensinou a todos a aprender sempre. Então essa curiosidade é o que nos mantém vivos, né? Paulo Freire se manteve a vida inteira aprendendo. É sempre bom lembrar que há algo que o outro sabe que nós não sabemos. Então é preciso aprender com esse outro. Não é pelo muito de livros que o Paulo escreveu que ele é importante. Ele é importante porque despertava nas pessoas, nas crianças, nos jovens, nos idosos, a crença de que era possível mudar o mundo. A liberdade para Paulo Freire não é uma liberdade individual, é uma liberdade coletiva, né? Então, quando ele fala dos oprimidos e dos opressores, ele diz que não são os opressores que vão libertar os oprimidos, são os oprimidos que vão libertar os opressores. E isso só se faz através do amor. Paulo não foi o criador de um método de alfabetização. Paulo criou uma compreensão de educação,
uma teoria do conhecimento, uma epistemologia, dentro da qual tem a possibilidade de que as pessoas se alfabetizem lendo a palavra ao mesmo tempo que lê o mundo, né? E como é isso? É através da conscientização. Paulo Freire era um filósofo. Ele, além de ser um filósofo, ele se importava muito com a educação. Por essa questão de ser pobre e ser sem terra, morar na roça, as crianças daqui eram discriminadas, né? E Paulo Freire também era um discriminado por ser pobre, por morar na roça. E aí naquela época era muito difícil acessar escola, né? Então era complicado demais aprender. Quando a gente chegou aqui, eles falaram que não iria abrir vaga para as crianças por ser sem terra, porque a gente não teria lugar fixo, a gente não iria ficar nessa área, né? E daí a gente começou a travar uma luta para que as crianças tivessem o direito delas. Escola. Conversamos com alguns alunos a questão deles, o que eles achavam de ter um acampamento próximo dessa escola, de ter crianças do MST estudando dentro dessa escola. Surpreendeu até nós, né? Porque eles falaram absurdo, né? Eles diziam que a impressão que eles tinham do MST era o que eles viam na mídia, né? Que nós éramos baderneiros. Quando a gente ocupava uma área, a gente pegava os caseiros, cortava as pernas, né? Coisas absurdas. Depois a gente começou a trazer alguns alunos para dentro dos assentamentos, por causa de criou-se uma certa amizade entre os alunos de lá com as crianças daqui. E alguns vieram, inclusive até a professora veio para dentro do acampamento para ver a nossa realidade.